Salmo 42, na divisão dos Salmos, ele é o segundo livro. Os Salmos são divididos em 5 livros. Até o 41 é o primeiro, 42 em diante, até o 72 é o segundo livro de Salmos. E aí tem vários salmos escritos pelos filhos de Corá, e também tem alguns de Asaf, e nós vamos ler 42. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama minha alma, de como eu passava com a multidão do povo, os guiava em caminhada à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque você está abatida, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no Hermon, no Monte Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia. De noite está comigo o meu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha: por que te esqueces de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: e o seu Deus, onde está? Porque você está abatida, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Salmo 42 fala de uma alma que tem sede de Deus. Todo ser humano tem um vazio que só a presença de Deus pode preencher. Só o Senhor Jesus pode preencher. Mas por causa desse vazio, nós buscamos preenchimento através de outras coisas. Porque as pessoas se entregam aos prazeres, ao pecado, à busca desenfreada por se sentir bem através de vícios. As pessoas buscam preencher esse vazio, muitas vezes com as riquezas, com o dinheiro, com relacionamentos, pessoas que entram e saem em relacionamentos, ou pessoas que acham que um relacionamento preencheria o coração dela. Tudo isso é o homem tentando preencher esse vazio. Alguns tentam preencher através do conhecimento, dos estudos, o intelecto, ou através da religiosidade. Apenas cumprir alguns tipos de rituais, de metas, frequentar ambientes de estudos acerca de Deus, mas nada disso preenche o nosso coração. Nosso coração só é preenchido com a presença viva de Deus, com a intimidade legítima com o Senhor Jesus. A vida de Deus em nós, a vida do Espírito em nós. Isso a religião não dá, os estudos, o dinheiro, os amigos, os prazeres, nada disso dá esta plenitude. E nada disso se compara à intimidade viva com o Deus vivo, a intimidade real. Eu não estou falando apenas de uma religião, mas de um relacionamento íntimo com o Pai, conhecer o Pai através do Senhor Jesus. O salmista no Salmo 42, e aí fala que são os filhos de Coré, que tem a ver com, eram levitas, que foram separados para ministrar ao Senhor na casa dele. Ele revela que todos nós, por mais que conheçamos o Senhor, tem momentos que nós nos sentimos distanciados de Deus. É a sensação da distância de Deus. Não que Deus esteja distante, mas nós, pelas nossas lutas, batalhas, limitação humana, pelas circunstâncias, muitas vezes nós temos o sentimento da distância de Deus, a sensação da distância, da ausência de Deus. E o salmista
um adorador, mas ele mostra que ele também passava momentos assim. E aí ele descreve esses momentos de maneira muito interessante. O versículo 3, ele fala: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Ele está dizendo: em alguns momentos a tristeza me abate e eu só sei chorar. Outro sintoma que ele fala dessa sensação de Deus estar longe é quando nós nos sentimos acusados. Versículo 3, na parte B, ele diz: me dizem continuamente, e o seu Deus, onde está? Quando nós estamos nos sentindo distantes de Deus, ou passando por uma situação de dor, geralmente há um tipo de acusação contra nós. O diabo nos acusa, soprando nos nossos ouvidos. Pessoas às vezes nos acusam, perguntando: cadê o seu Deus? Você está passando por isso. O diabo acusa o próprio Deus na nossa mente, dizendo: como pode Deus permitir você passar por isso? O diabo, ele é acusador, né? E nós mesmos às vezes nos acusamos, dizendo: meu Deus, onde o Senhor está? Então a acusação é uma das grandes armas do diabo para nos neutralizar, para nos paralisar, para roubar a nossa autoridade, a nossa alegria. E o salmista está dizendo: as pessoas estão perguntando para mim: cadê o seu Deus? Ou seja, ele estava debaixo de uma acusação, de uma dúvida. E aí, nesses momentos de tristeza também, outro sintoma que nós temos é ficar lembrando dos bons momentos do passado, coisas que já passaram, que nós vivemos. Olha o versículo 4, o salmista diz: eu me lembro dessas coisas e a minha alma se derrama. Eu passava com a multidão do povo, eu os guiava na caminhada até a casa de Deus, em gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Quando nós nos sentimos em momentos como se Deus estivesse distante, nós vamos lembrando que em alguns momentos nós sentimos tanta alegria, nós participávamos dos cultos, nós éramos envolvidos talvez com ministérios, e a gente fica lembrando, parece que aquelas coisas boas já passaram, que não tem mais sentido e nós não vamos viver de novo. Assim que o salmista estava se sentindo. E mais um sintoma aí terrível dos momentos que nós passamos de tristeza: a opressão do inimigo que vem sobre nós. O versículo 9, o salmista diz: pergunto a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos. Quando nós estamos em momentos de batalha, às vezes até de provações, parece que nesse momento o inimigo vem com grande força para nos oprimir. Ele aproveita o nosso momento de fraqueza para trazer um nível de opressão, de peso, de sensação de derrota e de falta de força para reagir. O inimigo é real, ele tenta-nos como tentou Jesus, tentou os apóstolos, ele não vai desistir de tentar nos oprimir. Satanás sabe que se nós pertencemos a Jesus, ele não pode nos tirar da presença de Deus, mas ele tenta nos oprimir, trazer sobrecargas e trazer sobre nós pensamentos que vão roubando a nossa força e a capacidade de reagir, de nos levantar novamente. E sobre essa situação, o salmista descreve que a alma dele tinha sede de Deus. A alma dele não se entregava a esta situação. Ele diz no versículo 1: como a corça suspira pelas águas, a minha alma suspira pelo Deus vivo. Ele está dizendo: ainda que eu me sinta assim, sedento, vazio, e ainda que eu passe por momentos onde a minha alma está sobrecarregada de tristeza, desânimo, confusão, opressão, ele diz: a minha alma tem sede do Deus vivo. Eu sei que existe um Deus vivo, eu sei que Ele vai me socorrer, eu sei que Ele é verdadeiro, Ele é real e Ele tem todo o poder para me tirar desse caos. Ele tem o poder para reverter essas situações, como Ele já fez no passado. A minha alma não vai se entregar a essa realidade que eu estou sentindo, vivendo. A minha alma tem sede do Deus vivo.
Eu sei que Ele virá em meu socorro, eu sei que Ele vai me tirar dessa situação. E como o salmista, ele declara a sua força em Deus, como ele se fortalece. Eu queria apenas citar duas verdades que o salmista pratica no Salmo 42, que nos fortalece. Em primeiro lugar, amado, o salmista se fortalece ministrando a palavra à sua própria alma. Ele prega para ele. Os irmãos percebem duas vezes neste salmo, vai aparecer mais à frente também em outros salmos, o que ele afirma no versículo 5. Ele diz: por que você está abatida, ó minha alma? Ele conversa com a sua alma. E ele diz: por que você se perturba? E aí ele ministra uma palavra de Deus para a sua própria alma. Ele diz: espera em Deus, pois eu ainda o louvarei, Ele é o meu auxílio e Deus meu. Quando nós vemos alguém numa situação difícil, geralmente a gente fala isso para as pessoas. Quando nós estamos num momento bom, geralmente a gente afirma isso com muita facilidade. Mas o salmista aqui está pegando a palavra de Deus, uma verdade de Deus, no momento que ele não está sentindo e nem vendo nenhuma mudança, e ele está pregando para ele está ministrando a sua própria alma, ele está pela fé dizendo para a sua alma: alma, porque você está abatida, você está assim, mas eu declaro sobre a minha alma: espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Continua confiando, continua esperando, alma. Esta sensação da ausência vai passar e você vai voltar a louvar a Deus com alegria. Você vai voltar a se envolver com a obra de Deus com alegria. Ele está ministrando palavra de fé a Ele mesmo. Sabe, irmão, nós precisamos pregar para a nossa alma quando nós estamos em momentos assim. Às vezes nós vamos passar um tempo, um período, buscando a Deus, orando, lendo a Bíblia, sem sentir aquela presença gloriosa de Deus. Às vezes a nossa vida de oração vai se tornando até um pouco cansativa. O pastor Bob Sorge, no livro dele sobre o segredo do lugar secreto, ele fala sobre o tédio. A oração vai se tornando um pouco como um tédio, algo que parece que nada está acontecendo, mas está acontecendo. Deus não se move apenas quando nós sentimos, Deus se move todos os dias em nossa vida. E esse tempo de oração, esse tempo de espera, onde você não está sentindo a presença de Deus, será recompensado com a graça que vai ser derramada sobre a tua vida. E um dia onde a graça de Deus é derramada, vale mais do que 1000, mesmo que sejam dias difíceis de oração, sem aparente resposta. Por que estás abatido, a minha alma? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. E a segunda coisa que o salmista faz para se fortalecer, o salmista lembra a bondade de Deus sobre a sua vida. Versículo 8, ele diz: contudo o Senhor durante o dia me dá sua misericórdia, e à noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Por mais que ele esteja sendo acusado, entristecido, chorando, ele diz assim: Deus está me dando a sua misericórdia todo dia. Ele afirma então a bondade de Deus, de todos os dias está nos sustentando. Estamos chorando, estamos com dor, mas Deus está nos sustentando, está nos dando vida. A misericórdia dele está sobre nós, a bondade dele está sobre nós, e à noite o seu cântico e a oração. Parece que o salmista está dizendo: essas coisas que acontecem comigo não vão me impedir de louvar e de orar. Eu vou orar, vou louvar, com lágrimas, com dores, sendo acusado pelos homens, pelo diabo, pela minha própria alma, que às vezes a gente mesmo está se auto-acusando, mas ele diz: o Senhor é bom, a misericórdia dele dura para sempre. Vamos orar que o Senhor aumente essa fome pela presença dele na nossa vida, e que os dias de escassez e sequidão não sejam instrumentos para nos abater, para nos destruir, para roubar a nossa fé, mas que na nossa sede, na nossa sequidão, possamos fazer como a corça, aquele animal que no meio do deserto corre procurando as correntes das águas.
nós continuemos buscando, porque há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, há um rio que flui do trono de Deus, e nós devemos pedir a Deus: Deus, aumenta a minha sede pela tua presença. Às vezes nós pedimos a Deus: derrama mais das tuas águas. Podemos pedir, mas a Bíblia diz que Deus vai derramar água sobre o sedento. Peça a Deus mais sede da presença dEle, que as nossas lutas, dores, as nossas tribulações aumentem em nós a fome e a sede pela presença viva do Deus vivo. Pai, obrigado pela tua palavra poderosa, que o Salmo 42 se torne vivo no nosso coração, nesta manhã. Deus, que o Senhor desperte a nossa alma para continuar te buscando, te adorando, louvando o Senhor e lembrando a bondade do Senhor que está sobre nós, que nós possamos ministrar a tua palavra, a tua verdade à nossa alma quando ela estiver abatida. Nós declaramos sobre a nossa alma nessa manhã que nós vamos esperar em Deus, e nós ainda o louvaremos, porque Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso Deus e o nosso auxílio, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro bem presente na tribulação. Muito obrigado, Pai. Essa é a palavra que nós liberamos sobre a nossa alma nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.